Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso gratuito Fé e Crescimento Espiritual. Nós estamos tratando de assuntos importantes que vai fazer a sua fé desenvolver, a sua vida espiritual se tornar mais sensível com Deus, uma vida mais profunda com o Senhor, que vai resultar em grandes bênçãos para a sua vida, pode ter certeza. Nós estamos realizando esse estudo de segunda a sexta-feira e cada dia um tema mais forte que vai fazer a sua vida se edificar na palavra de Deus, uma vida sólida que fará com que você tenha discernimento, força, coragem, sabedoria para tomar decisões muito importantes. Hoje eu estou com o assunto o poder da oração. Nós vamos tratar esse assunto hoje, um estudo mais voltado para a importância da oração. Eu vou pedir para que você já tenha papel e caneta em mãos, porque tudo que eu quero passar para você, compartilhar com você, vai te ajudar muito, tá bom? São coisas que eu anotei, coisas que eu vivo, coisas que eu aplico no dia a dia. Eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus com os meus 14 para 15 anos de idade. Já sirvo a Deus como pastor há mais de 20 anos e eu quero compartilhar experiências, testemunhos, aquilo que eu uso no meu dia a dia, na minha vida, e eu sei que vai abençoar você também. Quero lembrar também que no final eu vou realizar uma oração, então se você quiser deixar já preparado aí do seu ladinho um copo com água, deixe preparado, tá bom? Hoje nós vamos tratar 6 tópicos, 6 pontos muito importantes sobre a oração, e eu já quero começar liberando versículos bíblicos. Então, com papel e caneta nas mãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, estou com a minha Bíblia aqui, vamos juntos? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Deus quer nos ver o tempo todo orando. E quando eu falo o tempo todo orando, não significa dizer que 24 horas nós temos que estar com os nossos joelhos no chão, mas é possível estar em espírito de oração e eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Vamos lá? Escreve aqui na sua folhinha ou até mesmo aqui nos comentários, número 1, o que é a oração. Escreve aí, número 1, o que é a oração. Eu estou aqui com a minha Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo 8, que diz assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração e glória a Deus. A oração é o meio de nós nos aproximarmos de Deus. E isso é possível por meio do Senhor Jesus. Entre nós e Deus há um mediador, Jesus Cristo. Todas as vezes que você diz em o nome de Jesus, usando esse nome, inclusive estou para fazer um estudo com vocês sobre o nome de Jesus, vai ser tremendo, já vai se preparando aí. Todas as vezes que você fala, Senhor, em nome de Jesus, eu entro em tua presença, pode ter absoluta certeza que nesse momento você já está diante do trono de Deus. A oração nada mais é do que uma conversa, falar com Deus. Oração vem de oral, vem de falar. Porém, a oração, ela é somada com uma ação, ela é somada com uma atitude, o falar com atitudes. Pois a Bíblia vai dizer que fé sem obras, ela é morta. Então, todas as vezes que eu realizo uma oração, mas eu não tenho uma decisão baseada naquela oração, ela se torna morta, ela precisa ser acompanhada por uma atitude. Então, o que é uma oração? Fala aí comigo, aproximar-se de Deus. Então, quando eu oro, eu estou me aproximando do Senhor. Número 2, escreve aí, por que a oração é importante? Escreve aí no seu papelzinho, no seu caderno, você que está anotando, você que está nesse curso gratuito comigo, anota aí para não perder nada. Por que a oração é importante? Eu separei aqui para você Salmos capítulo 139, versículo 4, que diz assim, ó: antes mesmo
que a palavra me chegue à língua ou à boca, conforme a tradução bíblica, tu já conheces inteiramente, Senhor. Ou seja, antes que eu fale, Deus já sabe o que eu vou dizer. Então, se Deus já sabe o que eu vou dizer, por que que a oração é importante? Por que que a oração ela é necessária? Vamos entender algumas coisas. Quando eu realizo uma oração sincera, uma oração verdadeira, eu estou colocando diante de Deus aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez o Senhor Jesus, ele chegou até um cego e ele disse assim para o cego: o que queres que eu te faça? Olha que forte. Jesus fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia o que aquele homem precisava? Ele era cego. Qual era o motivo de ter feito essa pergunta para ele? Jesus queria ouvir. Jesus queria ouvir a oração. Jesus queria ouvir o que a boca dele ia falar. Entenda, a Bíblia vai dizer que a boca fala o que está cheio o coração. Então aquele homem, ele poderia dizer muitas coisas. Aquele homem poderia dizer o seguinte: mestre, eu sou cego, eu sou deficiente visual e eu, na minha condição, eu não tenho como trabalhar. Eu estou dizendo isso não nas condições nossa hoje, aqui do Brasil, nós encontramos muitas pessoas com deficiência visual, que é empresário, é bem-sucedido. Eu estou falando naquele período da Bíblia, pois naquele período, pessoas com enfermidades ou deficiências eram tratados como pessoas pecaminosas, pessoas pecadoras. Eles não eram aceitos no mercado de trabalho, sabe? Por isso que a Bíblia vai dizer que Bartimeu, filho de Timeu, mendigava. Então ele, por causa daquele problema, ele não conseguia emprego e ele acabava tendo que pedir ajuda. Então, aquele homem ele poderia dizer muitas coisas. Ele poderia dizer o seguinte: olha, mestre, como eu tenho deficiência visual, não tenho trabalho, pede para as pessoas me ajudar com a cesta básica, ou pede para alguém me arrumar um emprego, ou pede para alguém me emprestar um valor, né? Ele poderia pedir várias coisas, mas o que que ele pediu? O impossível. Ele disse assim: que eu torne a ver. Eu quero ver. Ou seja, com aquela resposta, ele demonstrou que crê. Era o mesmo que ele estivesse dizendo o seguinte: eu creio que para o Senhor isso é possível. Eu creio que tu és o Deus do impossível. Era isso que ele estava dizendo. Então, qual é a importância da oração? A oração, ela revela o que você crê. Ela revela o que está dentro de você. Número 3, nós vamos falar de 6 tópicos. Fica aí comigo. Número 3, escreva assim: quais os benefícios da oração? O que que ela pode te ajudar uma vez que você pratica a oração? Separei aqui Tiago capítulo 5, versículo 16, que vai dizer assim: a oração de um justo é poderosa na sua eficácia. Então a Bíblia vai dizer: muito pode a oração de um justo. Quais são os benefícios de nós termos uma vida de oração, uma prática de oração? Letra A, saber que Deus responde. Nós, todos aqueles que têm prática de oração, no coração, ela crê que ela está falando com Deus. Nós cremos que estamos falando com o Deus que responde. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Anote isso aí. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Nós oramos porque sabemos que Deus cuida de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. A palavra do Senhor diz: entregue ao Senhor as suas ansiedades e Ele cuidará de vós. Então, quem tem essa prática de oração sabe que Deus cuida. Nós oramos porque sabemos que Deus nos livra de todo medo. Anote aí, Salmos capítulo 34, versículo 4. Oramos
porque sabemos que o Senhor nos livra de todo medo. Sim, oramos para receber paz, para guardar a nossa mente, para guardar o coração. Eu anotei aqui, escreve aí que eu quero compartilhar com você, Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Anotou? Filipenses, do capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Nós oramos para alcançar no Senhor misericórdia e graça. Anote aí Hebreus, capítulo 4, versículo 16. 4. Quais são os tipos de orações na Bíblia? Anotou? Quais são os tipos de orações na Bíblia? Bispo, o senhor está falando muito rápido, não tá, você está falando muito rápido, está dando para me anotar? É para não deixar o vídeo muito longo, tá bom? Mas depois vocês podem aí voltar ao vídeo, assistir mais uma vez, para edificar a sua fé, tá? Então, em quarto lugar, quais são os tipos de orações na Bíblia? Muito bem, a oração, ela tem várias formas de serem feitas, não é uma regra, como se fosse um ritual, como se fosse uma reza. A oração, ela tem que vir do seu interior, tem que vir do seu coração, tem que vir da sua consciência, ela tem que vir de uma forma pura, mas ela tem maneiras. E cada situação requer um tipo de oração. Por exemplo, nós encontramos uma oração no sentido do louvor. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, quer anotar? Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz assim, olha só. Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios, quer dizer, a oração, que proclamam o seu nome. Então, é a oração do louvor, aquela oração que adora a Deus. Existe a oração da gratidão, agradecer a Deus, também conhecido como a oração de ação de graças, né? Lá em Efésios, anote aí, Efésios, capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. Isso é uma oração, como também conhecida de ação de graça. Aquela oração mais para agradecer, glorificar a Deus por tudo. Pelo ar que respiramos, pelo pão que nos alimenta, pelo sustento, pelo livramento, pela direção. Existe também uma oração chamada oração da confissão. Aqui no livro de Salmos, vamos lá? Salmos capítulo 38, versículo 18. Vocês estão anotando? Oração da confissão, anote aí. Salmos, perdão, eu já tive 3 reuniões hoje, a garganta está bem, eu estou bem rouco, né? Mas está dando para vocês me ouvir? Tá? Então, glória a Deus. Salmos capítulo 38, versículo 18. Confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. É aquela chamada oração da confissão. João também falou sobre isso, né? Ele disse assim, se confessares os teus pecados, o Senhor é fiel e justo para vos perdoar. Então é aquela oração que você chega diante de Deus e você confessa, Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa. Né? Existe também a oração muito profunda e forte, chamada oração da intercessão. Já ouviu falar sobre isso? Com certeza já. Oração da intercessão. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, vai dizer assim, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Olha só. Então, há uma importância de nós realizarmos a oração da intercessão. É aquela oração que nós levamos conosco a vida de alguém, né, a situação de alguém, colocando diante do Senhor. E isso é forte, porque enquanto você está orando por alguém, Deus está enviando anjos. Quer um exemplo? A Bíblia vai dizer que quando Pedro estava preso, sendo preparado para ser apresentado por Herodes ao povo, para ser morto, né? Diz a Bíblia que a igreja fazia contínua oração ou oração
incessante a Deus pela vida de Pedro. E a Bíblia vai dizer que naquela hora veio uma luz, resplandeceu naquela prisão, quebrou as cadeias e Pedro foi liberto, foi solto. O poder da oração de intercessão. Existe também a oração de súplica, né? A palavra do Senhor vai dizer em Salmos capítulo 77, suplicando a Deus por socorro. Ou seja, súplica é aquele tom de implorar, de pedir favor, né? E existe também o clamor, a oração no sentido de clamor. E não é a mesma coisa? Não, clamor já está falando, é um grito que sai de dentro da sua alma. O tom é diferente. Súplica você está pedindo, por favor, Senhor. Já o clamor, ele sai com um tom mais forte, ele sai com o tom de alguém pedindo socorro. A Bíblia vai dizer assim, ó, clama-me no dia da tua angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. Então há momentos que nós temos que fazer oração de intercessão, há momentos que é oração de súplica, há momentos que é clamor, há momentos que é oração da confissão, oração da gratidão. Então, pratique isso. Quinto, vamos lá? Eu tenho 6 tópicos para você, já estou terminando. Quinto, se Deus já sabe todas as coisas que nós vamos pedir, por que precisamos orar? Escreve aí. Número 5. Se Deus já sabe tudo o que vamos pedir, por que precisamos orar? Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, está anotando? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim, ó, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, as orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Veja que a palavra de Deus está dizendo, recomendo, é uma recomendação. Façam isso. Há momentos que você deve suplicar, há momentos que você deve orar, há momentos que você deve interceder, há momentos que você deve fazer oração, ação de graça, né, por todas as pessoas, pela sua casa, pela sua família, por aqueles que te perseguem, como Jesus disse, pelos inimigos. Então, se Deus já sabe tudo o que vamos falar, por que precisamos orar? Veja bem, a oração é uma das formas de você mostrar que você ama a Deus. Bispo, agora não entendi nada. O que tem a ver a oração com demonstração de amor? Tudo. Você já percebeu que quando a gente está intrigado de alguém, quando a gente está magoado com alguém, não devemos guardar mágoa, mas é um exemplo. Você já percebeu que é comum que a gente pare de falar com aquela pessoa? Agora, você já percebeu também que quando nós estamos apaixonados por uma pessoa, amando aquela pessoa, o início de um namoro, você já percebeu que a gente não vê a hora de ver aquela pessoa para conversar mais? A gente quer falar mais. E quando aquele casalzinho de namorado que acabou de se conhecer, mas estão apaixonados, entra num celular, fica o dia todo conversando e trocando mensagem, e fala, e fala, e fala, coisas que às vezes até se repetem, mas só pelo prazer de estar juntinhos, não é isso? A oração é uma forma de você demonstrar que você ama a Deus. E para encerrar, número 6, quanto tempo devo orar? Anota aí, quanto tempo devo orar? Veja bem, não há um tempo estipulado na Bíblia, mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz assim, ó, orem continuamente, ou orem sem cessar. Para dar uma resposta melhor para isso, quanto tempo devo orar? Ore até você encontrar Deus na sua oração. Como é que eu sei que eu encontrei Deus na minha oração? É quando você esquece do tempo, onde está ou quem está à sua volta. É quando você esquece da maquiagem, você deixa as lágrimas rolar. Isso é achar Deus na sua oração. Vamos lembrar que não significa dizer que eu preciso estar 24 horas orando. A oração de Elias no Monte Carmelo
Foi questão de segundos. E houve fogo descendo no altar. Mas a prática da oração, quanto mais você ora, mais você desenvolve uma coisa chamada comunhão com Deus. Então, se eu amo a Deus, como que eu posso ficar o dia todo sem falar com Ele? Vamos lembrar que Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Vamos lembrar que o Senhor Jesus, às vezes, passava a noite toda no monte, orando. E se Jesus fazia isso, muito mais precisamos nós, que somos falhos e pequenos, também fazer. Em falar nisso, é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esses minutos que aqui juntos, como igreja, estamos aprendendo da Tua Palavra. Quero lhe pedir de todo o meu coração que o Senhor alcance todos que estão orando comigo neste momento. Se alguém é abatido, oprimido, que seja liberto. Se alguém sofrendo perseguições, calúnias, difamações, cai por terra esse mal agora. Se alguém nesse momento enfermo, doente, eu profetizo que haja cura nessas vidas. Se alguém, meu Deus, passando por necessidade, desemprego, dívidas, portas fechadas, que as portas se abram. Se alguém nesse momento fraco, seja pelo teu Santo Espírito fortalecido. Senhor, eu entrego todos nas tuas mãos e os abençoo. Consagra essa água, coloca virtude, poder, e quem beber, beba do poder de Deus para libertação e cura, em nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Beba da sua água, beba do poder de Deus. Queridos, eu quero lembrar vocês que amanhã nós estaremos juntos e eu tenho um assunto muito importante para a gente tratar amanhã. Já escreve aí, o título de amanhã: Desviando das coisas inúteis. Vai ser importante para você. Amanhã, às 10 horas da noite, nós vamos tratar desse assunto, desviando das coisas inúteis. Vem comigo nesse curso, Fé e Crescimento Espiritual, esse curso gratuito. Vamos nessa série que vai te abençoar poderosamente, tá bom? Você que está pela primeira vez, clique em inscrever-se, clique no sininho, clique na palavra todas e não se esqueça, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Antes de eu terminar, já clicou no joinha? Ainda não? Corre lá, clica aí para que mais pessoas sejam abençoadas. Beijo no coração. Se Deus ligar na terra, está ligado no céu. Eu digo, está ligado na terra a tua vitória. E você diz o quê? Oh, glória, está ligado no céu. Tchau, queridos. Deus abençoe.